Olá, meu nome é Edgar. Hoje nós iremos falar sobre problemas e patologias em vias urbanas recapeadas com CBUQ sobre bases inadequadas de paralelepípedos. A transição, no caso de pavimentos em paralelepípedos ou sextavado para pavimentos asfálticos em concreto betuminoso usinado a quente, o famoso CBUQ, em vias urbanas, é uma prática comum em muitos municípios brasileiros. Essa prática é frequentemente motivada pela busca por soluções mais econômicas e rápidas, envolvendo recapeamento direto sobre a estrutura existente, sem a remoção completa e a reestruturação da base. No entanto, a base original dos pavimentos em paralelepípedos, muitas vezes concebida sem os requisitos de suporte adequados para cargas e tráfegos modernos, pode não oferecer a estabilidade necessária para novo revestimento asfáltico. Isso levanta preocupações significativas quanto à durabilidade e desempenho dessas infraestruturas a longo prazo, podendo resultar em patologias e problemas estruturais. Então, nosso objetivo é analisar os problemas futuros e patologias decorrentes do recapeamento de vias urbanas com CBUQ sobre bases inadequadas de paralelepípedos, avaliando a viabilidade técnica e econômica dessa prática em longo prazo. Então, vamos falar um pouquinho sobre os conceitos de pavimentação. O que é pavimento? É uma estrutura multicamadas projetada para suportar e distribuir as cargas do tráfego para o subleito, proporcionando uma superfície de rolamento segura, confortável e durável. Pavimentos flexíveis. O que é um pavimento flexível? Caracteriza-se por camadas que sofrem deformações elásticas significativas, sobrecarregamento, distribuindo as tensões de forma mais uniforme. O CBUQ é um exemplo. Pavimentos de paralelepípedos, considerados semirrígidos ou flexíveis, dependendo da forma de assentamentos e do material de rejuntamento. Sua estrutura é composta por blocos de pedra assentados sobre uma camada de areia ou material granulado. E qual é a incompatibilidade dessas duas estruturas? A base de paralelepípedo geralmente não possui os requisitos de suporte adequados para as cargas de volumes de tráfego modernos, comprometendo a integridade do revestimento asfáltico aplicado sobre ela. Quais são as patologias existentes sobre pavimentos asfálticos? As patologias podemos encontrar, muitas vezes, são trincas. Essas trincas, elas podem ser causadas por retração térmica, no caso, repetição de cargas muito pesadas e envelhecimento do asfalto. Nós temos também a deformação permanente, seria o afundamento, trilha de rodas e corrugações, que seria aquelas ondulações que ocorrem no asfalto, no pavimento, perdão. Panelas, os buracos, né, os famosos buracos que acabam aparecendo. Exsudações, que são o que? O ligamento asfáltico, ele acaba vindo para cima, né? E acaba ficando aquela película escura sobre o asfalto. Nesse caso, a superfície vai se tornar escorregadia. Então, vamos detalhar o que ocorre quando você faz o recapeamento sobre um paralelepípedo. Quais são essas patologias que podem ocorrer? As trincas que vêm a ocorrer, no caso, são por causa da movimentação diferente dos blocos. Os blocos começam a se movimentar, aí começa a aparecer aquelas trincas em cima, pela movimentação dos blocos. Deformações permanentes são as principais causas dessas deformações, são recapeamentos sobre o paralelepípedo, é a deformação plástica da base granular dos paralelepípedos ou do subleito, que não possui capacidade de suporte adequado para as cargas impostas. Panelas
No caso, instabilidade da base e a dificuldade de drenagem, no caso que ocorre ali, então as trincas acabam infiltrando a água e acabam, no caso, aparecendo os buracos em si. E as exudações, que é por causa do problema de drenagem que vem ocorrendo, onde a água retirada, né, sobre o asfalto satura a camada de formação do ligamento dele, onde ocorre subindo e fazendo a exudação em si. Implicações técnicas do recapeamento. O que pode ocorrer sobre o paralelepípedo, né? Quais são essas implicações? Falta de homogeneidade e estabilidade da base, problemas de drenagem. Ao cobrir os paralelepípedos com uma camada impermeável, você vê o que? A água que eventualmente se infiltra fica retida entre o asfalto e o paralelepípedo, acelerando a deteriorização do pavimento. E a dificuldade de manutenção, né? As técnicas como fresagens são inviáveis ou extremamente difíceis de serem executadas sobre paralelepípedos, limitando as opções de reparos a remendos superficiais. Viabilidade. Vamos falar um pouquinho sobre a viabilidade econômica a longo prazo. A curto prazo, beleza, mas e a longo prazo? Custo de manutenção corretiva torna-se mais frequentes e complexos devido a patologias precoces, tendendo a superar a economia inicial. Menor vida útil, a necessidade de intervenções constantes e a eventual necessidade de reconstrução completa da via resultam em um custo total muito maior a longo prazo. Estudos comparativos demonstram que, embora a construção de uma base adequada para o asfalto possa ter um custo inicial mais elevado, a longo prazo isso se torna um custo viável do que vocês fazerem o recapeamento sobre o paralelepípedo. E o custo total do ciclo de vida. Então, você pegar um longo prazo, compensa mais fazer, você remover tudo, fazer uma base adequada, do que você fazer o recap em si. E podemos concluir que o recapeamento de vias com CBUQ sobre bases inadequadas de paralelepípedos resulta em problemas e patologias que afetam a funcionalidade e a durabilidade da pavimentação a médio e longo prazo. A economia inicial é ilusória, pois os altos custos de manutenção e a menor vida útil resultam em um custo total de ciclo de vida significativamente maior. Então recomenda-se o quê? Recomenda-se a remoção completa do paralelepípedo e a construção de uma base adequada para a pavimentação asfáltica. Fazer uma análise do ciclo de vida, né? Considerar os custos totais ao longo da vida útil do pavimento e um planejamento adequado, que você vai olhar o tráfego que aquela via irá receber e vai fazer uma base de cimento, um planejamento para uma base de cimento adequada para aquele tráfego e até mesmo a camada de CBUQ você poderá colocar uma camada mais adequada para um tráfego pesado ou não para aquela via. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado por me assistirem. Até a próxima.